eu te adoro, Deus. Boa noite, meus amados irmãos. Nós estamos reunidos para dar início a mais um culto público de adoração ao nosso Deus. Esperamos que seja uma noite de muita bênção, uma noite em que o Espírito Santo, com toda a liberdade, possa falar e tocar nos corações de todos quantos estão participando deste culto. Nós vamos entoar o hino de número 312 do Inário Barulho Cristão, que tem como título Seu Maravilhoso Olhar. Oremos, irmãos. Somos-te gratos, amado Senhor, por este momento tão especial. Momento de culto, momento de adoração, momento de gratidão, momento quando, através do culto,
demonstramos o quanto nós te amamos, o quanto dependemos de ti, o quanto desejamos desfrutar da tua intimidade, desejamos estar cada dia mais próximos do teu querer, desejamos, acima de tudo, ó Deus, que este culto possa tocar o trono da tua graça, e que em recompensa tu possas abençoar aos teus servos que estão participando do culto, e que a tua palavra, de forma muito profunda, possa tocar os nossos corações, possas dirigir cada ato deste culto de acordo com a tua vontade. Nós oramos no nome de Jesus, o nosso querido Salvador. Amém. Nós vamos entoar um cântico de louvor ao nosso Deus. Este cântico tem como título A Luz do Teu Rosto. Nós vamos ler a palavra de Deus, que se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 11.
nós leremos os versículos 17 a 35. O texto nos diz assim: Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido enterrado. Betânia estava a cerca de 15 estádios de Jerusalém, e muitos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria para consolá-los acerca de seu irmão. Ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ainda agora, porém, sei que tudo o que pedires a Deus, ele te concederá. Disse Jesus: Teu irmão ressuscitará. Respondeu Marta: Eu sei que ressuscitará na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês nisso? Disse ela: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que haveria de vir ao mundo. Depois que ela disse isso, voltou e chamou a Maria, sua irmã em particular, dizendo: O Mestre está aqui e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus. Ora, Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam perceberam quão rapidamente ela se levantara e saíra, seguiram-na, supondo que ia ao túmulo para chorar ali. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Então Jesus, vendo-a chorar e também chorando os judeus que com ela vinham, comoveu-se profundamente em espírito e perturbou-se. Perguntou-lhe Jesus: Onde o puseste? Responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Nós vamos entoar mais um cântico, desta vez, Deus Forte. Teu nome é maravilhoso,
falar-vos nesta noite sobre o tema Amigo Inigualável. Esta é uma das passagens bíblicas mais inspiradoras, mas também contundentes sobre Jesus, sobre sua pessoa, sobre a sua missão na terra. Uma das dificuldades dos gregos com a sua filosofia, principalmente em relação ao cristianismo, era por causa da percepção que eles tinham de Deus. Para eles, se Deus tivesse sentimentos, nós o afetaríamos no seu ser, e assim ele não poderia ser Deus. Mas toda a Bíblia nos mostra que Deus é um ser pessoal que sempre manteve um contato muito próximo com o ser humano, e por isso ele não é insensível. Já no texto mais conhecido da Bíblia, que é o de João, capítulo 3, versículo 16, nós podemos verificar isso quando João diz, aliás, Jesus através de João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Da mesma maneira, Jesus, o Filho de Deus, não é insensível à nossa dor. Por essa razão, fica evidente que não existe amigo igual a Cristo. Jesus é o amigo inigualável. Esta verdade fica ressaltada e fica evidente no texto sob três aspectos principais, para os quais eu quero chamar a vossa atenção neste momento. O primeiro aspecto que quero destacar é o maravilhoso amor de Jesus. Nós observamos isso principalmente nos versículos 3, 5 e 36. Nestes versículos citados, encontramos veementemente enfático o verbo amar. No versículo 3, primeiramente, são as irmãs Maria e Marta que fazem esta importante declaração. Quando enviam um mensageiro a Jesus, elas dizem, aquele a quem tu amas. Depois, no versículo 5, é o próprio evangelista, o apóstolo João, que afirma esta verdade. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã Maria e a Lázaro. Finalmente, são os próprios judeus, inimigos de Jesus, que extasiados diante da sua maneira de agir, diante do choro de Jesus, testemunham. Vede quanto o amavam, versículo 36. O amor é o tema central da Bíblia. Já na escolha de Israel como seu povo, nós encontramos isso em Deuteronômio capítulo 7, o Senhor o corrobora muito claramente, mostrando ser seu amor um amor incessante. Depois nós temos muitos textos bíblicos que referendam esta verdade. Em Jeremias capítulo 31, versículo 3, nós lemos, com amor eterno eu te amei, e com laços de misericórdia te atraí. Encontramos também esta verdade no livro de Oséias, capítulo 11, versículos 1 a 4. Em Romanos, capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo diz, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, isto é, inimigos de Deus. Em Efésios, capítulo 3, versículos 18 e 19, a mesma verdade é apresentada. Jesus Cristo tem por nós um sacrificial amor. Ele nos ama assim como nós somos, com nossas fraquezas, com as decepções que nós temos e que muitas vezes causamos em Jesus, com as mágoas que carregamos, com as revoltas, com os recalques, com as frustrações, e ainda que não aceitemos isto, Deus continua nos amando. O amor de Deus é incessante. Seu amor nos persegue. Nenhum homem pode fugir do grande amor de Deus por nós. Neste mesmo evangelho, pouco à frente, capítulo 13, versículos 1 e 2, nós lemos palavras maravilhosas
a este respeito. O texto diz assim: antes da Páscoa, sabendo Jesus que a sua hora de passar deste mundo, isto é, a hora em que ele haveria de morrer para o Pai, esta hora já havia chegado, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, pegou uma toalha, colocou em volta da cintura, depois colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, depois enxugando com a toalha que estava em sua cintura. Destaco a última parte do versículo 1 que diz: amou os seus que estavam no mundo até o fim. Esta é a primeira grande verdade que nós encontramos neste texto a respeito da amizade inigualável de Jesus. Jesus é um amigo inigualável. O seu amor por nós é um amor que não tem limite, que não tem fim. A segunda grande realidade do texto com relação ao amigo inigualável que é Jesus se dá através da solidariedade de Jesus. Versículos 7, 33 e 35. Estes versículos são definitivamente sugestivos. No primeiro, isto é, no versículo 7, nós lemos Jesus dizendo aos seus apóstolos: vamos. Isso não era fácil para Jesus naquele momento. Ele estava sendo caçado literalmente pelos judeus. Os judeus o queriam matar, mas ele está, por amor a Lázaro, Marta e Maria, dizendo aos seus apóstolos: vamos voltar a Betânia. Jesus estava pronto a morrer se necessário por causa dos seus amigos. No versículo 33 encontramos outra expressão que fala alto ao nosso espírito. Agitou-se no espírito e comoveu-se. Ainda hoje Jesus se comove. Ainda hoje Jesus chora quando nós choramos. Jesus sofre quando nós sofremos. Jesus se comove com as nossas dores, com as nossas enfermidades, com as nossas perdas. Jesus continua se comovendo. E no versículo 35, o ponto alto deste texto, nós lemos: Jesus chorou. Isso nos lembra um cântico antigo muito bonito que dizia, abram aspas: há momentos que as palavras não resolvem, mas um gesto de Jesus demonstra amor por nós. Fechem aspas. As lágrimas falam muito mais alto. Ele solidarizou-se com a dor de Marta e Maria. Eu contei já mais de uma vez, quando meu pai faleceu, e chegamos no templo, as pessoas ali estavam, muitos nos abraçaram, e muitos falaram do quanto sentiam a passagem do meu pai, uma pessoa importante para a igreja, importante para a família. Mas a pessoa que mais me marcou naquela ocasião foi uma pessoa que me abraçou e, sem dizer uma única palavra, chorou comigo. E eu me lembrei deste texto, quando Jesus chorou. Chorou por ver a separação de Lázaro, que fora levado do seio da família. E isto estava trazendo muita tristeza para suas irmãs. Lázaro era também amigo de Jesus e por isso ele chorou. Cristo, nos mostra a palavra de Deus, é solidário com os que sofrem. Em Mateus 11, 28, nós lemos uma passagem muito bonita que diz: vinde a mim, todos vós os que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Cristo é solidário com os que têm fome. Cristo é solidário com os que têm sede. Cristo é solidário com os forasteiros. Ele é solidário com os enfermos, com os presos, com os desempregados, com os que estão em crise, com aqueles que perderam queridos,
com aqueles que estão sofrendo nos hospitais, com aqueles que estão sofrendo nas casas de repouso. Cristo se fez carne. Ele se fez um de nós por amor a nós. Isto tudo para solidarizar-se conosco. Jesus Cristo sente conosco, sofre conosco. Ele participa das nossas dores e das nossas enfermidades. Então Jesus, o amigo inigualável, ele nos ama com um amor que não tem fim. Ele também se solidariza conosco. E a terceira e última verdade relacionada a este amigo inigualável é o seu poder salvador. O poder salvador de Jesus é um poder que ninguém mais tem. Versículos 37, 43 e 44. Eu quero, em síntese, tirar as seguintes lições nesses versículos finais. Jesus disse a todos aqueles que estavam com ele agora já em frente ao túmulo onde se encontrava enterrado Lázaro: retirem a pedra. Jesus está nos mostrando através deste ato que as pedras precisam ser removidas. Para que Ele possa nos salvar, para que Ele possa transformar a nossa vida, as pedras precisam ser removidas. E eu pergunto ao meu dileto irmão e amigo que está participando deste culto: não haverá porventura alguma pedra impedindo a ação de Deus em sua vida? Também Jesus nos mostra que quando tudo parece ter chegado ao fim, e o texto diz que Lázaro já cheirava mal, Jesus começou tudo de novo. É neste momento que Deus começa tudo novamente. Ainda que possamos estar vivendo a experiência de estar longe de Deus, com o mau cheiro que o mundo coloca sobre aqueles que se apegam ao pecado, Deus está pronto a oferecer a oportunidade de começar tudo novamente. A ressurreição de Lázaro tipifica também a nossa ressurreição. A Bíblia nos ensina que no final todos nós ressuscitaremos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz que Jesus virá nas nuvens com aqueles que morreram, que nos precederam, se não tivermos morrido até lá. E Ele virá para buscar a sua igreja que aqui se encontra e nos receberá de braços abertos. Inicialmente, para concluir apenas, falei sobre o conforto, que o versículo 35 nos traz. Mas eu pergunto, por que Jesus chorou? Eu quero concluir dizendo aos irmãos o seguinte: certamente ele chorou pela dor da separação. Fico imaginando Deus agindo da mesma maneira quando do pecado de Adão e Eva. Certamente Deus chorou. Chorou por ver a insensibilidade daquele casal, que tinha tudo para viver uma vida plenamente feliz, mas que se alienou de Deus, se afastou de Deus, porque escolheu seguir o seu próprio caminho. Jesus também chorou por conhecer a dor de Maria e Marta. Jesus chora conosco quando nos sentimos abatidos, quando estamos abalados. Talvez você esteja abalado com a perda de um querido, de um parente próximo, de um amigo. Jesus, neste momento, está se solidarizando com você. Ele chora com você. Mas também quero deixar com os irmãos uma terceira lição importante. Jesus chorou ainda por ver a ruptura dos mais sagrados laços. A ruptura dos laços da união que a morte física provocou no seio daquela família. Cristo chora também quando vê a família dilapidada pela ação do pecado que provoca o ódio, o adultério, a insensibilidade, a falta de perdão. E por último, Jesus chorou porque seu amor é sublime, o seu amor é leal e está acima de qualquer possibilidade de compreensão por parte do ser humano. Que bela notícia! Jesus, nesta passagem bíblica, poderia ter dito simplesmente: Marta, Maria, não chorem, não se desesperem. Mas ele fez muito mais que isto.
texto nos diz que ele chorou. Amém. Nós vamos cantar o hino 155 do cantor cristão e tem como título Grande Amigo. Jesus, o amigo inigualável. Nós estamos chegando ao final deste culto público de adoração a Deus. Devemos manter culto pessoal durante toda a semana, durante cada dia. Próxima terça-feira, se Deus nos permitir, teremos outra live. Deus possa abençoar a cada irmão, concedendo uma semana de muitas bênçãos, de muitas realizações. E nós vamos orar, encerrando o nosso culto. Amado Senhor, diante de Ti nos encontramos mais uma vez, gratos que somos por tudo aquilo que temos visto e ouvido. Ao mesmo tempo, Senhor, queremos colocar diante de Ti os nossos pedidos. Tu conheces perfeitamente bem as nossas necessidades. Jesus, o amigo inigualável, sabe por tudo que passamos. E por isso Ele veio ao mundo, para dividir conosco a nossa dor, o nosso sofrimento, para chorar conosco no momento da angústia, no momento da dificuldade, até mesmo da tentação. Que possas abençoar-nos nesta noite, guardando-nos sob os Teus cuidados, que tenhamos um bom descanso. Prepara-nos também para a semana, e tudo quanto fizermos, façamo-lo tão somente para a honra e para a glória do Teu nome. Abençoa a cada irmão, a cada amigo que deste culto participou. E mesmo aqueles que não participaram, que derrame sobre eles as Tuas mais ricas e escolhidas bênçãos. É a oração que te fazemos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me.
Before I took a breath, you breathed your life in me. And you have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Yeah. When I was your foe, still your love fought for me. You have been so, so good to me. When I felt no worth, you paid it all for me. You have been so, so kind to me. And oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you